Olá, eu sou o professor Douglas e hoje não falarei de história medieval. O tema será Histórias em Quadrinhos. Isso mesmo, HQs, a nona arte. Escolhi fazer um vídeo para divulgar algumas obras em quadrinhos que abordam um tema muito importante, o tema do nazismo. Essa é uma das questões que mais recorrentes quando se fala da história do século passado, do século XX. E, infelizmente, vemos no Brasil uma série de grupos mobilizando referências a tais movimentos totalitários, em especial a ideia de supremacia racial que acentua práticas racistas. Essa tendência fica ainda mais grave quando ministros e outras autoridades usam da sua imagem pública para divulgar discursos e símbolos relacionados ao nazismo. Nazismo é crime. A experiência nazista foi uma das páginas mais nefastas da história e essa ideologia racista pregava o extermínio de minorias. Não podemos aceitar flertes com tais ideias. É por isso que eu resolvi então separar um conjunto de quadrinhos, porque os quadrinhos sempre compartilham conhecimentos diversos, entre eles conhecimentos históricos. Então eu criei uma lista de 5 quadrinhos que abordam esse tema. Eu optei por concentrar essa seleção nos romances gráficos. Vamos lá. Em primeiro lugar, e não poderia ser diferente, indico Maus, de Art Spiegelman, uma obra lançada nos anos 1980. Trata-se de um dos quadrinhos mais importantes do século passado, ganhador do Prêmio Pulitzer e um marco no mundo dos romances gráficos para o público adulto. No Brasil, ele foi publicado em 2 volumes pela Brasiliense, em 1986 e 1995. A Companhia das Letras lançou uma nova edição completa desse quadrinho em 2009. Em síntese, a história constitui as memórias de Wladek, um judeu polonês sobrevivente do Holocausto, contada ao filho Art Spiegelman. O quadrinho tem uma narrativa complexa, passando-se em diferentes épocas. A obra tem caráter biográfico e possibilita o contato com as brutalidades causadas pelo nazismo, como a experiência dos campos de concentração. O segundo quadrinho que irei citar é Caput, de Eloy Gazelli, lançado em 2014 pela Martins Fontes. A obra é uma adaptação do livro de Curzio Malaparte, escrita nos anos 1940, sobre os horrores da Segunda Guerra Mundial. O quadrinho é dividido em 6 contos, que acompanham o início, o ápice e o fim do nazismo. Caput traz diálogos e personagens diversos para falar sobre o fanatismo ideológico, o racismo e os valores distorcidos que ocasionaram tanta dor e sofrimento durante a guerra. O terceiro quadrinho de minha seleção é Era uma Vez na França. É uma série francesa lançada em 6 volumes em 2007 e que tem edição brasileira pela Record, de 2013. Essa é uma obra inspirada em eventos reais e a HQ narra a vida de Joseph Jonovitch, judeu francês que ficou milionário vendendo armas tanto para os nazistas quanto para a resistência francesa. A história se passa na França, ocupada pelas tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, e aborda a temática sem maniqueísmos. A quarta indicação, e aí eu saio um pouco dos romances gráficos, é um mangá. O mangá Adolf, de Osamu Tezuka, considerado o pai do mangá moderno. Ele foi lançado entre 83 e 85, em 5 volumes, e no Brasil foi publicado pela editora Conrad, entre 2006 e 2007. O mangá trata de 3 homens chamados Adolf. O primeiro, Adolf Camil, é nascido no Japão, filho de imigrantes judeus. O segundo, amigo do primeiro, é Adolf Kaufmann, filho de um oficial nazista que ocupa um alto cargo no consulado alemão em Kobe. O terceiro é o próprio Adolf Hitler. O mangá aborda questões como preconceito, autoritarismo, censura. Através do personagem Adolf Kaufmann, por exemplo, o quadrinho discute como a ideologia nazista pode transformar um jovem bondoso num homem preconceituoso e cruel. A última obra que eu vou indicar, a quinta,
Provavelmente é a menos conhecida de todos. É a obra Auschwitz, do francês Pascal Croce. Foi lançada em 2002. Não conheço uma publicação brasileira dessa obra, mas nós temos uma edição ibérica, espanhola e portuguesa de 2005. Baseado na história do famoso campo de concentração nazista, o quadrinho traz a história ficcional de um casal iugoslavo que relembra os horrores vividos durante a Segunda Guerra Mundial. Com traços realistas e de cor cinza, o quadrinho mostra sem pudores as covas coletivas, o acúmulo de cadáveres, a violência contra os judeus e detalha um dos principais mecanismos de extermínio do período, as câmaras de gás. É isso, espero que essas dicas sejam úteis e que a leitura dessas obras possa nos ajudar a lembrar o porquê de qualquer alusão ao nazismo ser inadmissível atualmente. Deixo algumas sugestões de livros sobre o tema ao final. Muito obrigado. Diga não ao fascismo, diga não ao racismo.